Então, talvez vocês tenham percebido, nós temos cantado algumas músicas sobre a graça de Deus. É claro, as músicas sempre têm bastante conteúdo, mas a graça de Deus é um tema central na palavra de Deus. Tem igrejas onde as pessoas se cumprimentam da seguinte maneira. Eu vou ler, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eu acho bonito. Mas precioso é quando a gente fala e faz as coisas conscientemente, né? Especialmente a questão da graça de Deus se perdeu mesmo no meio das igrejas. É algo que se perde rapidinho. Também em nosso meio, podemos perder a visão da graça de Deus. E por isso vamos deixar o Pedro falar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Aqui está escrito: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz. Olha, só falar uma coisinha no início. Onde falta graça, falta paz. E um medidor, né, de qualidade, se há graça numa família, graça divina, você vê quanto há paz. Se falta paz, falta graça. Vamos nos levantar, vamos orar ainda. Querido Deus vivo, Tu és o Deus da graça e nos deste hoje o Evangelho da graça. Nós falamos muito da graça e rapidinho nós podemos nos esquecer do conteúdo, do significado da graça de Deus. E pedimos agora que Tu nos ajudes a entender a mensagem da graça, que nós possamos entender o que é graça e que possamos aprender a viver da graça de Deus, pois como temos ouvido no início, não é pesado demais, não é difícil, a graça de Deus é acessível para todo aquele que quiser. Pedimos as Tuas ricas bênçãos para todos aqui presentes. Tu sabes as nossas mais diversas necessidades. Pedimos que ninguém saia daqui com o coração vazio, mas que a Tua graça alcance todos nós. Amém. Viver sem a graça de Deus é sem graça. Podem acreditar, é sem graça. Há muita coisa sem graça por aí. Então, nós lemos 2 Pedro 1, 2. Esse Pedro aqui aconteceu mesmo, tá? Pedro não entende nada. Ele quer surfar. Ele fez um curso para fazer aquele surf de vela, né? Podem ir aqui. E chegou naquele lugar na Grécia, mar Mediterrâneo, todo animado, com uma turma grande, turma de igreja. E então ele pensa: eu sei tudo. A turma fala: não dá para sair, não tem vento. Que nada, eu saio assim mesmo. Eu vim aqui para curtir. Ele não avisa ninguém. Ele simplesmente pega a prancha, sai. Aí ele vai aí enfrentar as ondas e a turma toda animada, brincando, se alegrando. De repente alguém pergunta: cadê o Peter? Não está aqui não? Não está. Deixa eu ver, contar as pranchas de surf, porque o tempo passou e ele não apareceu. Puxa, falta uma prancha. Ele foi surfar, mas não tem vento, mas ondas tem, ondas gigantescas. Ele não pode ter saído. O pessoal ficou preocupado. Aí eles começam a olhar, né? E eles veem lá longe um ponto e veem como um cara sobe na prancha, e tenta subir como chama? Vela, né? Mas não consegue, cai na água e tal. Ele está longe, mas de repente eles ficam mais assustados, porque ele está justamente na frente de umas pedras, rochas enormes e as ondas muito grandes. Ele está indo em direção das rochas. Todo mundo grita: ele vai ser esmagado, ele vai morrer. Temos que socorrê-lo. Mas ninguém tinha como sair lá fora facilmente. Então eles foram lá num porto, perguntaram um cara para ajudar, para emprestar o barco. Ele foi convencido, eles foram com um barco rapidinho tentar salvar o cara. E quando eles chegaram lá, apesar dele ter uma aparência bem pálida,
e desesperado, ele falou o seguinte: e aí, passeando, gente? e todo mundo ficou perplexo. Mas ele não está enxergando que daqui a pouco ele vai morrer? E ele fez de conta como se fosse o cara, né? Fez o curso, né? Mas quando eles ajudaram ele, não precisou de muito tempo para convencê-lo que precisava ser resgatado. Só que ele queria que fosse vendido de maneira mais bonita, né? Passear, pegar ele, não resgatar, né? Tocaria o ego, né? Ser resgatado, então no final não dou conta. Mas no final ele subiu, e na hora de subir no barco ele estava totalmente exausto. Todos viram como ele estava exausto. Imagina se ele tivesse ficado ali, sem ajuda. Imagine se ninguém tivesse passeado, entre aspas. O que teria acontecido? Ele teria provavelmente sido esmagado nas rochas, ou talvez teria morrido afogado, né? De tão cansado como ele estava. Por que estou falando isso? Porque as pessoas não querem que seu ego seja tocado. As pessoas saem lá no mundo, né, curtir as ondas, curtir o que eles dizem saber fazer, viver a vida, lutar para vencer. E embora os corações estão desesperados muitas vezes, não admitem que estão desesperados. Quando se fala da graça de Deus e da salvação, parece que não há ninguém que a precisa. Todos sabem lidar com a vida. Todos são vencedores, é claro. Mas será que somos mesmo? O Peter, ele não entendeu a situação gravíssima na qual ele estava. E você? Você enxerga a sua situação como ser humano longe de Deus? Nós não vemos a Deus, nós estamos afastados de Deus. É claro, nós falamos de Deus direto, às vezes inconscientemente, mas falamos. Mas isso não aproxima Deus mais de nós, né? Quando falamos muito, meu Deus e Jesus. A palavra mais falada nos Estados Unidos dizem que é Jesus, né? Mas não é por isso que eles creiam mais. Colossenses 1, versículo 6. Vamos abrir a referência para ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Colossenses 1, 6. Por meio da palavra, estou lendo a última frase do versículo 5. Por meio da palavra da verdade, o evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, o alvo dessa pregação é que a gente possa entender a graça de Deus. E começa nisso, que a gente precisa urgentemente da graça de Deus. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Não mesmo. As pessoas não entendem o que estão fazendo, porque de útil para a eternidade, nós não fazemos nada. Tudo o que fazemos está condenado a morrer, tudo o que vemos. E vem um que nos traz a eternidade pertíssimo, e o que nós fazemos? Matamos ele. Incrível, né? Não sabemos mesmo o que fazemos. Mas é ruim ouvir, é desagradável ouvir, porque isso toca o nosso ego, de maneira que nós teríamos que admitir que não estamos dominando nossa vida, que estamos sendo dominados por algo que causa morte. O que é que causa morte? Chama-se pecado. Tudo que Deus detesta é pecado. Nós vivemos isso, é o nosso lamaçal. Nossos pensamentos estão contaminados, nossas ações estão contaminadas.
pelo que Deus chama de pecado, e é a nossa ruína. E estamos exaustos e cansados, mas quando Deus oferece sua mão, a gente não tem nada mais que falar do que, e aí, passeando por aí? O que é graça? A Bíblia dá uma definição clara sobre o que é a graça de Deus. Peço que vocês me acompanhem em Efésios, numa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E aqui nós lemos no versículos 4 a 10 o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, se você já desligou, não tem problema, mas preste atenção agora. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é presente de Deus. A graça de Deus é um presente, é dom de Deus. Isso é muito importante. Agora Paulo continua e diz: não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Na questão da salvação, não há como um homem se gloriar. Então vamos lembrar aqui, eu coloquei aqui na frente, a graça de Deus é o presente de Deus por meio de Jesus, dado ao pecador sem que este merecesse nada a não ser a eterna separação de Deus. Isso é uma frase bem pesada. Separação de Deus nós merecemos porque temos com os nossos pensamentos e atos causado a morte do amor de Deus em pessoa, Jesus Cristo. Deus colocou todos os pecados em cima de Jesus. Os seus, os meus, são muitos. Os meus são muitos, os seus são muitos. Ele carregou na cruz. Nós temos uma culpa imensa perante Deus. Se fosse só a morte de Jesus, assim já seria suficiente para nos afastar dele. Ou você, se você tivesse um filho e alguém resolveria matar seu filho, você estaria com muita vontade de amar essa pessoa. Não estaria. Bom, é claro, nós sabemos que Deus mandou Jesus porque Ele nos ama e nos demonstrou isso com esse fato incrível de dar o melhor por nós. Mas, realmente, a nossa perdição foi tão grave, tão forte, nós estávamos tão longe, tão exaustos, impossíveis, teimosos para ser ajudados, que só havia este meio para nos ajudar. Jesus Cristo morrendo por nós. Então é um presente a graça, é um presente não merecido. É o que a palavra de Deus sempre de novo repete há muitos versículos. Romanos 6:23, por exemplo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então é de graça, é de graça. Mas isso também é uma boa notícia. Se é de graça, então é acessível para todos. Ninguém precisa pagar. E isso é importante, e há um mal entendido nisso. Graça não é para ser conquistada, merecida ou vencida, comprada. E gente, nós estamos também como cristãos muitas vezes pensando que a gente pode merecer a graça de Deus, pode comprar a graça de Deus. Alguns tentam com orações. Eu oro muito e depois Deus tem que me dar, é claro.
Eu faço muita coisa e depois Deus vai, dar seus tapinhas nas minhas costas. Bom, você pode crer isso, é sua escolha, mas eu te aviso, está errado, porque eu acredito que a Bíblia seja verdade. Se a Bíblia não é verdade, então estou frito, né? Nem tanto, não perdi ainda nada. Se nós não acreditarmos no que a Bíblia diz, se ela for verdade, temos tudo mesmo a perder. É seríssimo. Então, a graça não é para ser conquistada e merecida e vencida. Tá, então temos um problema. Tem alguns que dizem, não, mas eu tão ruim assim eu não sou. Porque eu faço o que a Bíblia diz. Eu amo a Bíblia. E eu tento fazer tudo o que a Bíblia diz. Isso é bom. Nada contra. Mas, vamos ser sinceros. Você consegue? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo. Não consigo nenhum dia sem pecar. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós temos o dilema da lei, só que exige obras. O dilema no qual a lei nos colocou, mas foi bom para a gente gritar e pedir por graça. Eu vou ler para vocês. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você quiser entrar no céu de Deus, na presença de Deus para sempre, através da lei, você tem que ser perfeito. Aí, se você é perfeito, você vai para o céu, não há dúvida. Deus vai te receber com braços abertos pela lei. Mas essa não é a nossa situação. Porque nós caímos no mar tumultuado. Agora, nós sempre temos a visão, olha lá embaixo, lá na escuridão, tem aqueles perdidões, estão lá embaixo, lá onde tem aqueles tubarões feios especiais, lá embaixo tem cada bicho, mas aqui em cima está tudo beleza. Mas quantos centímetros você precisa ficar debaixo da água para morrer afogado? Não precisa de mais do que um. Enquanto nós olhamos, sempre vamos achar algum pior do que nós, Até o diabo está sempre abaixo de nós. Mas isso não nos salva. A condenação que a palavra de Deus diz está acima de nós como uma realidade real. Nós vamos nos perder, nós estamos perdidos, nós vamos perecer para sempre por causa dos nossos pecados. Então, não caia nessa. A graça de Deus é um presente que Deus dá para quem pedir. E significa ser tirado da perdição pelas mãos poderosas de Deus e ser colocado num lugar novo, maravilhoso, que a Bíblia chama de graça. Graça é muita coisa. Então, a salvação acontece quando você pede a Jesus, entra na minha vida, me perdoe todos os meus pecados e me dê a salvação, porque sem ti estou perdido. Obrigado que vieste nesta terra para me salvar, porque sem ti estaria perdido. Lembra do surfista? Ele precisava daquela gente. Você já falou para Jesus que você precisa dele? Tem muitos que não fizeram isso. Não seria pelo seu bem. Mas eu gostaria de falar também para cristãos. Porque nós cristãos também temos problemas com a graça. Não são só aqueles que nunca
pediram pela salvação. 2 enganos sobre a graça. Tem pessoas que pensam: olha, eu não posso servir a Deus, porque ainda mesmo que eu tenha a vida eterna e que Jesus me deu o seu perdão, eu ainda peco. Não sou suficientemente santo para servir a Deus e para ser amado por Deus. Mas a graça de Deus nos ensina outra coisa. Deus ama você. Sempre. Deus ama o perdido, Deus ama o caído. O pior dos pecadores foi salvo. Foi salvo. A Bíblia diz: o pior dos pecadores foi salvo. Se você quiser saber o nome dele, não souber, eu te falo depois. Mas a Bíblia fala que o pior foi salvo. Então você ainda pode ser salvo. Mas também você, como cristão, não precisa trabalhar para ser amado. Você não precisa achar que porque você não é perfeito, você não poderia viver na plena comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz: não, é pela graça. Você pode curtir alegremente do amor de Deus. Tem várias histórias, né? Eu falei esses dias sobre a Carla Feitaker, né? Eu recomendo os vídeos, a Amanda está querendo fazer eles, né? Legendá-los, estão em inglês. Mas você vê uma pessoa cheia de graça, você não vê outra coisa do que graça nela. Mas deixe-me falar um outro exemplo, porque é importante a gente entender. Ele chamava-se Salvador, nome espanhol, era viciado em heroína, só desde criança aprontou. E aí ele ouviu a mensagem da Bíblia. E a pergunta dele não foi se Deus pode salvar, se Jesus morreu na cruz, mas ele pensou: eu não tenho nada a oferecer a Deus, eu só aprontei, só causei dores à minha família, só causei problemas ao meu redor, eu aprontei demais. Como que Deus pode me dar alguma coisa se eu não tenho nada a oferecer? E aí ele ouviu que Deus não quer nada, que Deus dá de graça a salvação, que Deus ama incondicionalmente. O amor dele é total e perfeito. Mas isso não significa que você não tenha que respondê-lo. É o segredo da graça. Precisa da sua resposta. Uma coisinha de nada, mas é essencial. Você tem que dizer sim. Você tem que querer. Você tem que ir diretamente a Ele. Pedir pelo favor. Pedir pela graça. Você não é salvo automaticamente. Não é. Você também não vive na graça de Deus automaticamente. Mas agora não corra, não perca a paz. Porque Jesus está esperando apenas pelo seu sim de todo o coração. Entregue-se a Ele. Dê tudo o que você é a Ele. E você vai ver como a graça de Deus vai preenchê-lo para sempre. Porque há um outro engano que tem que ser falado. Então, se Deus dá graça ao pecador que faz tanta coisa errada, então podemos pecar à vontade, não é? Que legal! Então podemos fazer cada coisa, né? Porque Deus vai nos perdoar, né? Vou sair aqui abençoando os outros, né? Beleza! A graça de Deus está para isso, não? Não. Pecar à vontade não é a mensagem da Bíblia. O pecado é prejuízo, muito prejuízo. E como a gente fica triste quando outros incentivam outros a pecar. Pais incentivam filhos para pecar. É louco. Então eles não sabem o que o pecado é. Porque o pecado mata. O pecado rouba, destrói. A graça de Deus revela o pecado. E mostra quão mau o pecado é.
Mas é que o pecado é muito pior do que nós imaginamos. Muito pior. E por isso nós, quando temos a graça de Deus, não nos orgulhamos quando vemos um assassino por aí. Porque não nos consideramos melhores do que ele, se a gente conhece a graça de Deus. Porque não somos. Não somos melhores do que os viciados. Não somos. Nem eu posso dizer da minha vida, né, que nem estaria aqui se não existisse a graça de Deus. Já estaria morto. Toda certeza. E porque eu escolheria o pecado. O pecado teria me massacrado. E ninguém teria dó de mim, porque eu teria sido terrível. Um grande egoísta, né? Sem dúvida alguma. Por isso pecar à vontade, Paulo só diz, seja longe de nós isso. Não significa isso não. Mas há uma mensagem ainda maravilhosa da graça de Deus que gostaria de compartilhar com vocês ainda. E está escrita em Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não sei se vocês já perceberam, mas acho que quando a gente fala para uma criança, né, não faz isso, não vai demorar muito que ela vai fazer exatamente isso. Parece que a lei, a proibição tem essa força de incentivar. Não é a lei na realidade, mas um sistema oculto dentro de nós já. A tendência dentro de nós para pecarmos, né, já está embutida em todos nós. Por isso a lei não salva ninguém. Os mandamentos preciosos da Bíblia não mandam ninguém, não salvam ninguém. Mas a graça de Deus faz isso. E a promessa para aquele que vive debaixo da graça de Deus é vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado não significa que nós somos máquinas perfeitas que não pecam mais. Deus não tem interesse nisso. Vitória sobre o pecado significa que você usufrui o amor de Deus. Tem coisa melhor. Só isso. Só isso. Só entre aspas, né? É o melhor que você pode ter. Conhecer o amor de Deus. E ser preenchido com esse amor de Deus. Aí não há lugar para pecado. Não há lugar para mentira do pecado. A gente peca porque nós caímos na promessa do pecado, que ele vai nos dar satisfação, que ele vai nos ajudar, né, no impasse, etc. Mas quem nos ajuda de verdade é o amor de Jesus, a graça de Jesus ensina isso. E por isso a Bíblia diz, a graça de Deus educa, tem uma educação eficaz, justamente contra o pecado. A graça da vitória, nós acabamos de ver, em Tito 2, versículos 11 e 12, Paulo diz, a graça de Deus nos educa para não vivermos, né, nas luxúrias do mundo, fazendo o que o mundo faz e achando que isso iria nos satisfazer. 1 Coríntios 15, 10 também mostra isso. E essa referência eu gostaria de ler. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, o apóstolo Paulo falando, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E isso é precioso. A graça de Deus, ela cria ação. Uma ação não sem paz. Eu já vi pessoas ativas, onde eu pensei, muito bom o que eles fazem, mas cadê a paz? Entendeu? Tem muito disso, também entre cristãos. Não quero julgar eles, porque eu acho que preciso fazer mais, né? Eu sou mais do tipo que faz menos, né? Mas a graça de Deus, ela nos coloca num equilíbrio de fazermos o que Deus quer, e aí nós faremos muito, muito mesmo.
A graça de Deus é tipo quando você está num barquinho, numa água muito rasa, e a água vai fazer ele flutuar. Quando você está na graça, você rema e vai embora. Falta graça, você vai encalhar. Aí você pode lutar o que quiser, senão vai na frente. Já conheceu isso? Eu já bastante, né? A gente luta e tenta e faz isso e faz aquilo, nada dá certo. Porque falta graça. Mas quando a graça de Deus está ali, o barquinho da nossa vida é levantado. E nós remamos e a coisa vai. Deus, Efésios 2:10, Deus preparou obras para nós de antemão. Não faça qualquer obra, faça aquelas obras que Deus preparou. E você estará na graça de Deus. E isso dá um prazer indescritível. Então, nós vimos a graça de Deus, como ela dá vitória. Ela dá vitórias incríveis quando a gente humildemente recebe a graça. A Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes. E a Bíblia também diz: Deus resiste aos orgulhosos. Então, nós precisamos reconhecer nossa situação. Somos necessitados. E precisamos simplesmente receber a salvação e a vida plena em Jesus. Voltando para aquele exemplo do surfista, né? Aquele surfista, não sei como a história continua, mas eu imagino aquele Peter ainda resmungando: por que eles foram vir para cá? Eu imagino ele desse jeito. Se ele não entendeu na água, quem me diz que ele entendeu o que eles fizeram de bondade com ele, né? A gente pode ser um cristão assim, a gente pode resmungar por causa de coisinhas aqui, lá, esse irmão, não gosto dele, aquela irmã, sempre fala a mesma coisa, né? A gente pode ficar chateado por qualquer coisa, mas a gente é ingrato mesmo se a gente não enxerga a graça de Deus. Fomos salvos de tão grande perdição, mas o cara não sabia, né? De onde ele foi tirado. Como ele seria, a aparência dele seria esmagado nas rochas. Ele talvez nem pensou nisso. Mas nós sabemos que se Jesus não tivesse descido aquela cruz, esse lugar teria sido nosso. Que perdição! Nós teríamos merecido isso. Mas ele veio nos resgatar. Muita graça para nós experimentarmos. E Deus quer nos dar graça e paz. Amém.